Prezados companheiros, prezadas companheiras do Grupo da Fraternidade Irmão Altino, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para dar a nossa colaboração nas lives que estão sendo feitas durante este período da pandemia. Hoje nós vamos abordar o tema que está no início do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o prefácio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de lermos a mensagem do Espírito da Verdade, vamos rever um pouquinho essa comunicação que foi dada a Allan Kardec, falando especificamente a respeito do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, ou Espírito de Verdade, é um espírito citado nas obras de Allan Kardec. A citação ocorre primeiramente em O Livro dos Espíritos, no último parágrafo dos Prolegômenos, onde os participantes ativos da obra, que são as personalidades já desencarnadas, são apresentadas. Lá em João, no capítulo 15, versículo 26, nós lemos o seguinte: mas, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da Verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Então, como nós vemos nessa passagem de Jesus, que está lá em João, capítulo 15, versículo 26, normalmente nós encontramos em algumas edições do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito o Espírito de Verdade. Mas até o próprio médium Francisco Cândido Xavier, numa de suas conversas, que aí está contida nos livros que contam um pouco da sua trajetória, ele nos fala que o correto é o Espírito da Verdade. Então, relembrando de novo João, capítulo 15, versículo 26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da Verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Todos nós fomos apresentados ao Espírito da Verdade em obras póstumas de Allan Kardec, na segunda parte intitulada A Minha Primeira Iniciação ao Espiritismo. Então, isso está em obras póstumas de Allan Kardec, na segunda parte, que é intitulada A Minha Primeira Iniciação ao Espiritismo. E aí, Kardec, ele faz um diálogo, traça um diálogo aí com esse espírito. E ele pergunta: meu espírito familiar, quem quer que seja, agradeço-te por ter vindo me visitar. Consentirá em me dizer quem tu és? E o Espírito responde: porque para ti eu me chamarei a Verdade, e todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. E aí Kardec pergunta novamente: o nome Verdade por ti adotado constitui uma alusão à verdade que eu procuro? E o Espírito responde: talvez, pelo menos, é um guia que te protegerá e ajudará. E Kardec de novo pergunta: terá animado da Terra algum personagem conhecido? E o Espírito responde: já te disse que, para ti, sou a verdade. Isto, para ti, quer dizer discrição. Nada mais saberá a respeito. E Kardec volta a perguntar: disse-me que será para mim um guia que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e o seu objetivo, dentro de certa ordem de coisas. Mas poderia me dizer se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida?
E o Espírito responde: porque nesse mundo a vida material é muito importante para se levar em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Então nós vemos neste diálogo lá em Obras Póstumas, de Kardec com o Espírito à Verdade, ou o Espírito da Verdade, que primeiro Kardec se preocupa em saber se era alguém familiar ou não. E aí ele diz que ele era um amigo, um protetor, queria estar ao lado de Kardec, sempre durante um quarto de hora, para ajudá-lo naquilo que fosse preciso, todos os meses. E aí Kardec pergunta novamente se o espírito era algum personagem importante da vida material. E o Espírito responde: já te disse que para ti sou a verdade. Isso para ti quer dizer discrição. Nada mais saberá a respeito. E depois, no fim, Kardec pergunta a ele se essa proteção, se essa ajuda, se esse benefício será também de conformidade com a questão da vida material, ou seja, se Kardec teria ajuda e proteção durante a sua vida material. E aí o Espírito responde: porque neste mundo a vida material é muito importante para se levar em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Então nós vemos aí, nestes primeiros diálogos de Kardec com o Espírito à Verdade, ou o Espírito da Verdade, o comprometimento desse Espírito em se apresentar como o Consolador prometido por Jesus, que está lá, como eu disse, em João capítulo 15, versículo 26, mostrando para nós que a doutrina teve todo um preparo e toda uma definição por parte dos espíritos superiores para que pudesse chegar até nós através dos médiuns, através da manifestação dos espíritos, e com isso dar-nos a possibilidade do entendimento de todas as questões que dizem respeito à nossa vida material, à nossa vida espiritual. Já no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso tema de hoje, então nós aí fizemos uma primeira apresentação desse Espírito, o Espírito à Verdade, ou o Espírito da Verdade, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu prefácio, o Espírito da Verdade diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto. Que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e que, em um hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade. Então, essa mensagem, vejo particularmente como uma das mensagens mais significativas e mais bonitas do Evangelho, porque ela nos traz dentro das suas entrelinhas, nas suas palavras, escondidas durante todo o texto, informações muito significativas e muito importantes que vêm de encontro, mais uma vez, a este momento em que todos nós estamos vivendo. Logo no início ele nos fala que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus,
eles têm a ordem de se espalharem por toda a superfície da Terra. Então, todos nós, em toda parte do nosso planeta, estamos cercados por este imenso exército de espíritos do Senhor, que são virtudes dos céus, porque são espíritos de uma evolução e de uma hierarquia muito grande, e que trabalham ininterruptamente em favor das nações e em favor de todos nós que estamos encarnados. Mais à frente, de uma frase assim muito importante, ele diz assim que são chegados os tempos onde todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. Se formos olhar todos os últimos acontecimentos, nessas últimas décadas aqui da história da humanidade, vamos observar que o Espírito da Verdade parece que está nos falando do dia de hoje, deste momento. As trevas estão se dissipando, os orgulhosos estão sendo envergonhados e os justos, aqueles que verdadeiramente trabalham pelo bem da humanidade, estão sendo glorificados pelo seu trabalho e pela sua ação. E os justos que nós falamos não são apenas aquelas pessoas de alta hierarquia no sentido material da palavra, mas pessoas comuns do dia a dia da vida que também estão trabalhando ininterruptamente para ajudar os mais necessitados em toda a parte do planeta. Então vejam que esse exército de espíritos que vem do céu como anjos, como virtudes de Jesus para nos ajudar, eles estão tanto desencarnados como encarnados entre nós e que trabalham em benefício da humanidade, porque guardam em si um propósito único, que é o propósito do bem, do amor e da caridade. Mais à frente, o Espírito da Verdade nos convida para um divino concerto, para que nós coloquemos as nossas mãos na lira, para que as nossas vozes se unam dentro de todo um hino sagrado e coletivo, e que tudo isso se propague e vibre em toda a extensão do universo. É o retrato deste momento de transição do planeta, de um mundo de provas e expiações para um planeta de regeneração. Ou seja, todas essas vibrações, todo este concerto harmonioso do bem e da caridade se desfaz ao longo de todo o planeta como vibrações e ondas de alta elevação para abraçar, para propagar, para fazer vibrar em toda a extensão do universo o hino sagrado que vem dos espíritos superiores comandados por Jesus e por Deus, que é o nosso Pai maior. Então vejam que apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas, de todas as dores e os sofrimentos que temos passado, todos nós estamos envolvidos diretamente nessa tarefa exercida pelos espíritos superiores. E no fim, ele nos fala assim: irmãos que nós amamos. Nós, quer dizer, ele não diz irmão que eu amo, irmão que nós amamos, ou seja, o Espírito da Verdade e toda a sua legião de espíritos que com ele trabalham para o bem da humanidade. Irmãos que nós amamos, nós estamos próximos de vós. Amai-vos uns aos outros e dizei do fundo do coração: Senhor, Senhor, para que entreis no reino dos céus. E quando ele nos pede para que nos amemos uns aos outros e digamos Senhor, Senhor, para poder adentrar ao reino dos céus, é o exercício pleno da nossa fé e da nossa confiança.
Sabemos perfeitamente que ao longo da história da humanidade, muitos acontecimentos trágicos e difíceis marcaram a nossa caminhada. Hoje estamos vivenciando um novo capítulo de todo esse desdobramento de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E somos chamados mais uma vez a exercitar o nosso amor, a exercitar a nossa caridade. Nunca, talvez em momento do decorrer da história humana, nunca fomos chamados a uma presença tão próxima do Evangelho e de Jesus como estamos sendo chamados agora. Porque vivemos, ao mesmo tempo, uma busca da espiritualidade e vivemos, ao mesmo tempo, a materialidade plena que está, de uma certa forma, predominante em todo o planeta. O orgulho, a vaidade, a ambição, as injustiças sociais, enfim, todo um conjunto de situações que fazem com que o homem sofra, se afaste de Deus e com isso acredite de uma forma plena de que somente através das injustiças sociais, do benefício próprio, ele conseguirá ser feliz e conseguirá encontrar a sua paz interior. E ao mesmo tempo que isto acontece e que nós vamos efetuando essa transição em busca deste mundo de regeneração, em busca deste mundo de renovação, deste mundo que será muito mais espiritualizado do que este que nós estamos vivendo, se faz necessária a nossa presença perante Jesus. Se faz mais do que necessária o nosso contato com o Evangelho. Nós precisamos, mais do que nunca, exercitar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza na espiritualidade, fazermos do Evangelho o livro cotidiano da nossa vida daqui em diante, para que através das lições de Jesus e dos Espíritos superiores, nós possamos com paz e tranquilidade vencer este momento, vencer os desafios da qual somos diariamente chamados e com isso alcançar a paz e a tranquilidade de que tanto necessitamos. Então, que esta mensagem do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo possa ser lida hoje mesmo por todos nós, para que possamos refleti-la de uma maneira muito mais profunda e observar, como disse no começo, como que esta mensagem está tão próxima deste momento que nós estamos vivendo, onde o Espírito da Verdade nos pede, nas entrelinhas, a fé, a confiança, a esperança, a certeza no dia de amanhã de que alcançaremos todos juntos a vitória, a luz, a paz e que teremos com certeza a possibilidade de ver o planeta de uma forma muito mais harmoniosa, muito mais fraternal. Porque todos eles, o Espírito da Verdade e toda a sua legião de espíritos bons, que trabalham para o bem e para a caridade, estão ao redor de nós, estão ao redor do planeta, dando-nos a segurança e a proteção de que necessitamos. Os momentos, é claro, são difíceis, são muito tristes, porque vemos amigos, familiares, muitas vezes, sucumbindo em função da pandemia. Mas que isso não venha quebrar a nossa esperança, a nossa fé e a nossa confiança. Certos, absolutamente certos, de que sairemos vitoriosos no final da jornada. Que sairemos todos nós de mãos dadas pelo amor e pela caridade, agradecendo a Jesus por esta mensagem, que não é só para nós espíritas, mas para todos aqueles que comungam de outras religiões
e que guardam a certeza dentro de si de que há verdadeiramente um ser superior a nos orientar, a nos ajudar, a nos encaminhar em busca da luz e em busca da verdade. Desejo a todos do grupo da Fraternidade Irmão Altino e a todos aqueles que nos assistem, aqueles que nos irão assistir, que seus lares e suas famílias possam ser agraciadas pela presença dos bons espíritos, levando sempre a saúde, a paz, a alegria, a confiança, a fé, a esperança e a saúde para todos. Uma boa noite e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.